Hoje eu vou te mostrar 5 ações que nesses últimos 12 meses pagaram bastante dividendos para os seus acionistas. A meta da grande maioria dos investidores é chegar ao momento da sua vida e viver de renda passiva, não precisar trabalhar para no final do mês cair o dinheiro e pagar suas dívidas. Ao invés disso, receber dividendos, juros sobre capital próprio para custodiar o seu custo de vida. Essa é a meta da grande maioria dos investidores. E para você conseguir isso aqui no Brasil, não é muito fácil. Por quê? Esse dado aqui mesmo mostra que 70% dos brasileiros ganham menos de 3 mil reais. E como fazer para você investir e ainda sobrar dinheiro para você viver? Pagar seu aluguel, pagar a prestação do carro, comer. Uma alternativa é você ganhar mais. Ou também você conseguir reduzir os seus custos e sobrar uma parcela desse dinheiro para você investir. Se você conseguir uma parcela desse dinheiro para você investir, o legal não é só você também investir em qualquer empresa, é você investir em empresas boas, que pagam bons dividendos, mas que estejam baratas, principalmente para você que ganha pouco. Ou se você já ganha muito também, vale muito a pena você investir em empresas que estão baratas, porque você vai potencializar os seus investimentos. E ao invés de você ganhar apenas com os dividendos, você também vai ganhar com a valorização da ação. E por que isso é importante? A gente está falando aqui nesse vídeo de dividend yield, que são o dividendo em relação ao valor da ação no mercado, o preço dela. Agora, se você pega o dividend on cost, que é o que você precisa se atentar quando você começar a investir numa empresa, é esse indicador que você precisa olhar, ele é diferente do dividend yield. Ele está relacionado com o preço de aquisição do que você pagou na ação. Então, por exemplo, se você comprou Vale a R$60 nesse mês, e daqui um mês você comprou ela a R$70, a mesma quantidade nesses dois períodos, você vai ter um médio de R$65. E se o dividend yield dela a R$70 está X, você que está com médio de 65, o seu dividend on cost vai ser maior, porque você em algum período pagou mais barato nessa ação que foi R$60. Então, quando você compra ações baratas, você diminui o seu preço médio e o seu dividend yield, que é o dividend on cost, sai mais alto do que o dividend yield atual da ação. Porém, se você não investe na ação, você precisa ver o dividend yield, porque você não tem um médio nela. Então você tem que ir pelo preço de mercado. Você vai ver se o dividend yield dela é crescente nos próximos anos, para você poder fazer um aporte lá na frente, ou até mesmo acompanhar para ver se nos últimos 3, 4, 5 anos ela vem distribuindo bastante dividendos para os seus acionistas, e aí faz sentido para você investir nessa ação ou não. E aqui eu vou mostrar para você também a média do dividendo dessas ações. Mas lembrando que o vídeo está relacionado com as ações que mais pagaram dividendos nesses últimos 12 meses. Pode ser que quando a gente pega a média, seja menor. Lembrando que nenhuma dessas ações é recomendação de compra ou venda. E a quinta ação da lista é a mineradora Vale. E uma empresa bem gerida não olha apenas para o faturamento, mas se atenta também aos resultados financeiros, com dívidas e despesas, porque não adianta de nada uma empresa ter um faturamento muito alto, mas quando chega na parte de despesas, esse resultado ser diluído. E aí o lucro líquido ser muito pequeno. Não adianta de nada. E no caso da Vale, ela tem sofrido despesas judiciais por causa dos estouros das barragens que aconteceu lá no passado. A empresa está se conscientizando disso, descaracterizando várias barragens a montante, que eram as que dão mais problema. E aqui mostra que 53% dessas barragens já foram descaracterizadas. E aqui também tem outras em andamento. Isso é bastante interessante para você observar também nessa empresa. E lá no projeto de Carajás, nomeado como S11D, teve um aumento na produção de minério de ferro. Na verdade, um recorde, né? Do segundo trimestre de 2023 para o segundo trimestre de 2024 de 3%, e as vendas também aumentaram em 7%. Isso aqui é muito bom, e você precisa entender que a Vale, ela consegue vender o seu minério de ferro no mercado com ágio, ou seja, mais caro do que outras mineradoras. E por que isso? Por causa da mina de Carajás, que tem o melhor minério de ferro do mundo. O teor do minério de ferro que sai de lá é de excelente qualidade, e por isso que a Vale consegue negociar o seu minério de ferro no mercado com ágio. Alguns projetos estão em andamento, Vargem Grande, Capanema, lá em Carajás também, onde tem o melhor minério de ferro, aumentando a sua produção. Isso é bem legal, que a empresa continua fazendo investimentos. E a Vale é uma grande empresa aqui da nossa bolsa, 279 bilhões de reais de valor de mercado. Mas se a gente comparar com uma Microsoft da vida que vale trilhões de dólares, a Vale não é tão grande assim. Mas aqui, para os padrões das empresas brasileiras, ela é uma grande empresa sim. Ela está listada no Novo Mercado, onde só tem ações ordinárias, onde todos os acionistas têm os mesmos direitos. Free float da empresa é excelente, 24%.
94% e tem um tag along de 100% também. E a Vale é uma empresa que vende commodity, então ela tem os seus ciclos de alta e baixa, porque ela depende muito do preço do minério de ferro no mercado. Então, se o minério de ferro está mais alto, a receita da Vale tende a aumentar. Se o minério de ferro está mais baixo, ela vai ter uma receita menor. E é assim que acontece com qualquer empresa que vende commodity. E a Vale não é diferente. A margem bruta da Vale hoje está em 40% e a margem líquida 23%. Se a gente pegar aqui, como eu havia falado para você, 2015, ó como foi lá para baixo a margem, e 2019 também com os acontecimentos dos estouros daquelas duas barragens. Então a empresa sofre bastante nesses períodos. O payout da empresa hoje está em 65%. O que é payout? É quanto do lucro líquido a empresa distribui para os seus acionistas, mas na média é um pouquinho mais alto. Acho que chega ali em 70%, 80%. Aqui está 100% por causa desse não recorrente, mas não é bem assim não, tá? Um pouquinho mais baixo. O dividend yield da Vale está em 11% e na média 6,92%. Sempre pegue a média para você ter um dado mais exato. E o EV/EBITDA, que mostra que essa ação também está barata, está em 4,67. E um pedido bem breve para você, investidora e investidor futuro. Você é inscrito no canal? Não é? Se inscreva no canal, acione o sininho de notificação. Toda semana eu vou trazer conteúdo como esse e também vai ajudar a gente até o final do ano, se Deus quiser, chegar nos 10 mil inscritos. E também, se você está gostando do vídeo, deixa o seu like. Agora vamos continuar com a análise. E o código da Vale é VALE3, VALE3. O preço teto dessa ação está em R$ 123 e o preço atual da Vale está em R$ 61,56, ou seja, é uma ação que tem um potencial de 100% em relação ao preço teto. A quarta ação da lista é a hold da Gerdau, a Goal 4. Olha a diferença aqui do valor de mercado da Vale para a Goal. 10 bilhões, bem menor em relação à Vale, né? Uma empresa bem menor. Segmento de listagem, nível 1, então ela faz parte do nível 1 de governança corporativa. Free float, 71%, também um excelente free float. Tag along de 100%. É uma siderúrgica, ou seja, é uma empresa que vai pegar o minério de ferro da Vale e fazer aço. E aqui, olhando na receita da Goal, você consegue enxergar melhor aquilo que eu falei, que é uma empresa cíclica. Olha aqui, ó, em 2020, 43 bilhões, aqui é a receita líquida da empresa, depois foi 78, 82, então teve uma crescente aqui, aí chegou 2023, teve uma queda, agora também mais outra queda, e depois volta o ciclo de alta. Empresa que funciona dessa forma. Dependendo do setor que você estiver analisando, isso aqui seria péssimo, mas no caso dessa empresa não, porque é uma empresa cíclica. E as margens da hold Gerdau são bem baixas, na média é até menor. Se a gente pega aqui a margem líquida, é 1,27 quando a gente pega a média, agora está em 2,69%. O payout bem interessante, 85%. Interessante para quem quer receber dividendos, né? Agora, se você é um acionista que não se atenta a isso, talvez a empresa pegasse o lucro líquido dela e colocasse em outros investimentos, seria mais interessante. Mas nesse caso, a gente está falando de empresa de dividendos e o payout dela foi 85%. Então, 85% do lucro líquido ela distribuiu para os seus acionistas. Na média, é um pouquinho mais baixo. O dividend yield dela, 13,61% nos últimos 12 meses, mas a gente pega a média, é mais baixo também, bem próximo do da Vale, quase 7%. Aqui, que mostra que a ação é bem barata. Na lista das ações mais baratas, ela é a mais barata, mas de dividendos ela está aqui em quarto lugar. O EV/EBITDA dela está em 2,17. O código da hold Gerdau é GOAL4. Se você quiser comprar no mercado padrão, que é de 100 em 100, você vai colocar esse código GOAL4. Agora, se você quiser comprar por unidade, 1, 3, 30 ações, que é menos de 100, você precisa colocar GOAL4 e um F na frente. O preço teto dessa ação, que é o máximo que o Bazin pagaria nessa ação, é R$ 18,80. Então é uma ação que está muito barata também em relação a esse método. O preço atual dela é de R$ 10,59. A terceira ação da lista é a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa. E o valor de mercado dela é de 8 bilhões de reais, está listada no novo mercado, free float de 49% e tag along de 100% também. Segmento água e saneamento. É uma empresa de saneamento básico. A margem líquida da Copasa é de 19%. Mas o interessante é você fazer um comparativo com as empresas do mesmo setor. Vamos fazer um comparativo aqui, ó. Comparar por segmento. E aqui, ó, a margem das outras empresas na média é de 14%, a margem dela é até mais alta. Bem legal isso. Então você, quando for comparar, você precisa pegar empresas do mesmo setor e segmento. E aqui o payout da Copasa está em 81,40%. Vamos ver a média? 70% aproximadamente. Dividend yield muito bom nesses últimos 12 meses, 16,32%. Excelente dividend yield. Não sabemos se vai manter esse dividend yield. Eu creio que no longo prazo vai ser menor que isso, mas nesses últimos 12 meses foi um excelente dividend
dividend yield, e na média ela também paga 7% de dividendo para os seus acionistas. O EV/EBITDA da empresa está em 6,36, por isso é uma ação também barata. E o código da Copasa é CSMG3, são as ações ordinárias. Como ela faz parte do novo mercado, só tem ações ordinárias. Preço teto R$ 30,20 e o preço atual da ação está em R$ 21,97. Tem um potencial de rentabilidade de 37%. A segunda da lista é a Petrobras. E a Petrobras tem um valor de mercado de 511 bilhões de reais, maior do que a Vale. Nível de listagem, nível 2, porque tem ações ordinárias e ações preferenciais também. Free float 60%, tag along 100%. A margem líquida da Vale atualmente 22,45%, payout 93,28%, ou seja, quase todo o lucro líquido da empresa distribuiu para os seus acionistas em forma de juros sobre capital próprio ou dividendos. O dividend yield 17,29%. E aí você também precisa se atentar a isso. Por quê? A empresa ela distribuiu um payout muito alto e o dividend yield dela foi alto. Aí você precisa ver a média do payout, quanto que a empresa distribui frequentemente de lucro líquido para os seus acionistas. No caso, a Petrobras é de 37%. Então você não espere que no futuro ela vai pagar esse dividendo alto. Vai ser um dividendo menor. Vamos ver a média aqui? A média é de 12,49, também uma média muito boa por causa desses últimos anos. Mas no geral a Petrobras paga um dividend yield mais baixo. O EV/EBITDA da empresa 4,27. E o código da Petrobras é PETR4, são as ações preferenciais. E olha quão modesto é esse preço teto, R$ 113,22. Eu não creio que essa ação vale tudo isso, né? Mas aqui está relacionada ao dividendo que ela pagou. Nos últimos 3 anos ela pagou um excelente dividendo, por isso que é bem alto esse preço teto. Eu não acho que essa ação vale tudo isso. O preço atual dela está em R$ 37,40. Potencial aqui, segundo esse método, 202%. E para você que procura um profissional do mercado que vai te auxiliar na sua tomada de decisão nos investimentos, para você ter mais segurança, ganhar mais tempo e também seguir estratégias consolidadas no mercado, que vão tirar o maior potencial de rentabilidade da sua carteira existente ou da que a gente montar do zero para você aqui. Com estratégias aqui no Brasil, no exterior, em várias classes de ativos, renda fixa, ações, fundos imobiliários, criptoativos. Então, se você quer ter esse acompanhamento de um profissional, tem a nossa consultoria. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Para patrimônios acima de R$250 mil, a primeira consulta é gratuita. E a primeira ação que mais pagou dividendos para os seus acionistas nesses últimos 12 meses é a Lev3, fabricante de peças automotivas. A Metal Leve tem um valor de mercado de 4 bilhões, é uma small cap, uma pequena empresa da nossa bolsa. Tem outras empresas menores, mas se comparado com as empresas dessa lista, ela é a menor. Ela faz parte do novo mercado, free float de 39% e um tag along também de 100%. A margem líquida da Lev3 está em 17,58%, ou seja, do faturamento, o que sobra ali líquido é 17%. Vamos pular o payout aqui, vamos para o dividend yield, 24,54%, um excelente dividend yield, mas você precisa ver se esse dividendo é sustentável, se a empresa ela não está fazendo dívida para encher os olhos dos investidores, ou até mesmo ela pagou um ano e não vai pagar outros anos. Vamos pegar a média aqui? 9,7%. É uma empresa que paga bons dividendos para os seus acionistas, só que a gente precisa observar o payout. E o payout não é tão sustentável assim para mim. 142% ela está pagando além do seu lucro líquido. E aqui a gente precisa pegar a média, que é sempre alta, ó, 116%. Tem que tomar cuidado para ver se a empresa está pegando dinheiro de caixa, o que está acontecendo aqui. No caso, não é só do lucro líquido da empresa. Às vezes ela vendeu um ativo e aí ela distribuiu para os seus acionistas como dividendo. Não é do operacional da empresa. Não estou dizendo isso da Leve. Você precisa analisar para ver. Eu acho legal quando a empresa ela tem um dividend yield alto, mas o payout está ali 80%, 70%, para mim é saudável. E é lógico, preciso ver outros fatores, mas já é um bom sinal para mim. O EV/EBITDA da empresa 5,97. É uma ação que também está barata, mas você tem um risco aqui quando você investe nessas empresas que são baratas. Mas por você tomar esse risco, você também tem um grande potencial de rentabilidade. E o código é LEVE3, preço teto R$ 60,40, preço atual R$ 33,56. É uma ação que tem um grande potencial
potencial de rentabilidade, é o que a gente falou aqui, 79,97%, mas quando você busca um maior retorno, você também tem um risco por isso. O que você achou dessa lista? Tem alguma dessas empresas que está na sua carteira? Ou você pretende colocar alguma dessas ações na sua carteira no futuro? Deixa aqui nos comentários para a gente ler, eu gosto de ler os comentários. E além disso, quando você deixa uma informação que é coerente e relevante, auxilia outros investidores a investir ou não na empresa que você deixar o comentário aqui. Eu agradeço você por ter ficado comigo até o final desse vídeo e nos vemos num próximo vídeo. Tchau, futuro e futura investidora!